como foi que esses R$ 125.000 por hectare na piscicultura foram possíveis, são possíveis de serem atingidos e por que foi que eu resolvi mostrar isso. Eu sou a doutora Soraya Dallagnol, como prometido, hoje eu tô aqui, ó, com meu coração, eu tô um pouco tensa para falar com vocês sobre esse tema, que é contar para vocês a história de como surgiu esse negócio do faturamento de R$ 125.000 por hectare. Então, todo o processo de desenvolver um método, todo esse conteúdo que eu ensino nas aulas da Rota da Piscicultura Produtiva, eles vieram de um lugar e não tem como eu separar o nascimento do Fature R$ 125.000 com a minha história. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como foi que esses R$ 125.000 por hectare na piscicultura foram possíveis, são possíveis de serem atingidos e por que foi que eu resolvi mostrar isso. Diferente do que muitos podem imaginar, né? Eu não sou filha de produtor, eu não sou filha de produtora, eu não tenho vínculo de criança, né? Da minha família não é da área rural, a minha mãe não tinha fazenda, o meu pai não tinha fazenda, muito pelo contrário. Eu sou urbana, nasci numa capital, numa grande capital, né? Em Curitiba, no estado do Paraná. Os meus avós moram no interior do estado de São Paulo. Toda a minha família materna é do sul do país, o meu avô é gaúcho, com grande parte dos meus tios, a minha mãe paranaense. E quando nós éramos muito crianças, né, eu e minha irmã, a minha mãe se separou, a gente precisou voltar a morar com os meus avós, e durante a minha primeira infância, eu e a minha irmã fomos criadas pelos meus avós ali, participando, junto com os primos, junto com os tios. O meu avô, naquele momento, ele tinha uma casa agropecuária, e então eu cresci dentro de uma casa agropecuária. Eu tenho um tio que é médico veterinário. Eu costumo dizer que eu cresci comendo ração, então o cheiro de ração, para mim, é um cheiro afetivo, né? É um cheiro que remete a minhas lembranças da infância. Então, fui criada naquele meio. O meu avô tinha chácara, então tinha galinha, tinha ovos, a gente matava carneiro para comer na ceia de Natal. E isso é muito forte, né, na cultura da minha família, de tradição gaúcha, de tradição italiana que somos. E quando eu já tinha 11 anos de idade, a minha mãe resolveu vir morar para o Mato Grosso. O meu avô já tinha morado no Mato Grosso há muitos anos atrás, mas já tinha voltado para o sul do país. Então, e eu tinha tios, né? Uma irmã e um irmão da minha mãe já moravam no Mato Grosso, na cidade de Vera. Nós fomos para Vera, então somente eu, minha mãe e minha irmã, que minha mãe era separada desde que eu tinha 3 anos de idade. E passei essa minha infância, né, de ensino fundamental lá na cidade de Vera. Minha mãe professora, sempre muito exigente em relação aos estudos comigo, com a minha irmã, sempre querendo que nós participássemos do esporte, porque o esporte ajuda a trazer mais responsabilidade, né? Mas você acaba você tendo uma criação um pouco mais rígida ali quando você participa de esportes, enfim. O meu primeiro emprego, eu tinha 13 anos de idade, eu fui ser babá, minha mãe trabalhava o dia inteiro, a gente não tinha uma condição de vida financeira muito boa, né? Então, assim, dava para viver, não passava fome, mas não tinha nada de luxo. Numa cidade pequena, tava tranquilo. E quando eu já tinha 14 anos, mais ou menos, de idade, eu fui numa festa de ex-alunos, olha só, numa festa de ex-alunos dos cursos das ciências agrárias na cidade de Viçosa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Viçosa é uma cidade do interior do estado de Minas Gerais, que tem dos cursos, né, uma das faculdades mais antigas dentro das áreas dentro dos cursos de ciências agrárias. Então, o curso de agronomia, o curso de zootecnia, que é a minha formação, e outros cursos das ciências agrárias. Então, uma das primeiras
universidades do país surgiram lá em Viçosa. E eu fui numa festa de ex-alunos dessa universidade. E Viçosa é praticamente uma cidade. Eu costumo dizer que Viçosa é a Disneylândia da academia, né? Das universidades, porque quem é das ciências agrárias tem Viçosa como muita referência, muito famosa por sinal, né? E naquela festa de ex-alunos, eu me lembro de estar assim num churrasco, tem uma área alta assim que é uma área específica para fazer os churrascos de calorada da faculdade, né? E esse churrasco com os ex-alunos estava rolando lá. Eu com 14 anos de idade, sentada num banquinho, banco de madeira, e senta do meu lado um senhor que tinha, eu não me lembro exatamente, né? Eu tenho memória de peixe. Eu não me lembro exatamente, mas ele tinha, sei lá, uns 15, 20 anos de formação na zootecnia. Então, fazia 20 anos que ele era formado em zootecnia. Muito tempo, não me lembro exatamente quanto tempo, mas era muito tempo. E ele ficou trocando muita ideia comigo sobre a produção animal, sobre o que era a faculdade, E aquilo foi me deixando assim, foi me tocando. Ok, viemos embora, né? Nada disso, né? Ok, passou aquele momento, voltei para Vera, no interior, continuei toda a minha vida fazendo ensino fundamental. Fui fazer o ensino médio na cidade onde eu moro hoje, Sinop, numa escola particular, porque eu tinha bolsa de estudos por conta do esporte. Então, eu e a minha irmã, depois aconteceu a mesma coisa com ela, conseguimos bolsa de estudo através do esporte, através do vôlei, que nós sempre praticamos vôlei, nessa escola particular, que existe até hoje, escola de freira e tal, mas bolsista, né? E no segundo ano do colegial, teve uma palestra. E a palestra foi ministrada, porque a gente assistia essas palestras sobre as profissões, diferentes profissões, porque você está no final do curso, você para escolher a faculdade que você ia fazer. E o marido da minha professora de química era zootecnista, e ele foi na sala de aula falar sobre a profissão da zootecnia. E eu fiquei, assim, muito encantada. Naquele momento eu falei, eu queria... acho que é isso que eu quero, né? Eu acho que é isso que eu quero. Só que não existia faculdade de zootecnia em Sinop, né? A minha mãe não tinha condições de me mandar para fora do estado, para outros lugares para estudar. E olha só, quando eu estava lá em Viçosa, só recapitulando aqui que eu me esqueci de um ponto, quando eu estava lá em Viçosa, conversando com esse zootecnista, que era doutor em zootecnia, né? Ele era doutor em zootecnia. Eu fiquei assim, eu conheci vários doutores, vários mestres, e não sei porque Viçosa a gente chama, né, de fábrica de produção de pesquisadores, é uma fábrica de pesquisadores. Então tinha muitos doutores, muitos mestres, e eu saí de Viçosa dizendo, no meu âmago, assim, né, dizendo dentro de mim, não falando para minha mãe, acho que minha mãe nunca nem ouviu essa história, que eu queria ser doutora. Eu coloquei isso dentro de mim, né? A professora Adriana, que faz parte aqui da empresa junto comigo, ela fala, jogou para o universo. Foi isso, eu joguei para o universo que eu queria ser doutora. E fiquei com aquilo para mim. Ok. Então, mais tarde, né? Eu fui ter essa palestra, tive a palestra de zootecnia, explicou o que era a profissão, só que não tinha faculdade de zootecnia aqui na cidade. Fiz o vestibular para algumas faculdades públicas fora do estado, mas acabei não passando, faculdades super concorridas, não fiz vestibular naquela época para zootecnia, e eu fui fazer o quê? Minha mãe me obrigou a fazer um vestibular, eu tinha que fazer um vestibular, não podia sair da escola e não ir para a faculdade. Fiz vestibular para matemática, numa universidade estadual que tem aqui no Mato Grosso, chama Unemate. Fiz, passei, fiquei cursando essa faculdade de matemática durante um período. Eu ia porque minha mãe mandava eu ia, né? Ia. Fiquei 1 ano e meio fazendo essa faculdade e durante o dia eu trabalhava. Então, eu trabalhava numa empresa, né, de materiais de construção, trabalhei em loja de roupa, sempre vendendo o tino da venda em mim foi sempre muito forte, né? Minha mãe sempre foi vendedora. Então, fazia faculdade, e aí, em 2006, no ano de 2006, a Universidade Federal de Mato Grosso abriu uma unidade aqui em Sinop, com os 5 primeiros cursos na universidade, que eram agronomia,
engenharia agrícola e florestal, zootecnia, medicina veterinária e enfermagem. Eram esses 5 cursos que tinham. Em 2006, quando abriu, eu falei, opa, é a minha zootecnia. E fui lá e fiz o vestibular para essa faculdade de zootecnia. Na época, minha mãe falou assim, ó, vai lá e faz o vestibular da faculdade, do curso de administração de empresas também na Universidade Estadual, porque vai que você não passa na faculdade de zootecnia. Vai que você não passa. Falei, tá bom. Fiz o vestibular na estadual para administração e fiz o vestibular para zootecnia na Universidade Federal. Passei nas duas. Aí eu passei nas duas, eu falei assim, ó, mãe, eu quero fazer zootecnia. E zootecnia é um curso de graduação que você precisa estudar de manhã e à tarde, né? É o período integral. E como eu falei, a gente não tem super condições. Eu já vou contar essa história para vocês. E à noite tinha essa faculdade de administração. Eu falei para minha mãe que eu queria fazer zootecnia. Minha mãe falou assim para mim, ó, sabe o que você vai fazer? Faz as duas faculdades e vê qual que você vai gostar mais. Falei, ah, tá bom, acho que vai dar bom. Ok, comecei a fazer as duas faculdades, então eu estudava de manhã e à tarde eu estudava zootecnia e à noite eu tinha aulas do curso de administração. E durou, quando chegou no final do semestre, eu já não aguentava mais. Eu falava, mãe, eu quero desistir do curso de administração. Minha mãe falou, não, mas vai mais um semestre, vai mais um semestre. E aí foi que eu acabei concluindo, né, os dois cursos de graduação. Durante todo esse meu período de faculdade, eu vendia calcinha, vendia perfume, participava de evento. Então, era recepcionista de evento, de casamento, de formatura, de baile, tudo que tivesse para eu ter ali um dinheiro para tirar o xerox, para poder participar de uma festinha, para fazer o rolê ali, né? Minha mãe bancava a casa, bancava a comida, mas era só, não tinha, vai comprar uma roupa nova? Não tinha roupa nova. Passei a minha vida inteira de faculdade com a roupa que eu tinha. E então o rolê da faculdade era com o dinheiro que eu ganhava. Senão, né, não tinha. E aí e todo o meu período de férias, eu buscava uma empresa ou para trabalhar ou para fazer estágio. Então, eu fiz estágios durante a minha faculdade de zootecnia com bovinocultura de corte, fiz estágio com bovinocultura de corte a pasto, de corte confinado, fiz em granja de suínos, porque eu queria me experimentar mesmo, descobrir qual era a área da produção animal da qual eu queria trabalhar, né? Não sei se todo mundo sabe o que acontece, o que é, né, realmente a zootecnia. O curso de zootecnia, ele é o profissional que trabalha buscando melhora de manejo, melhora de estrutura, maiores produtividades dentro da produção animal, independente da espécie, tá? Eu gosto de dizer que o zootecnista é o administrador de uma propriedade da produção animal. Então, se você produz gado, o zootecnista ele vai olhar com o objetivo de maximizar o lucro dessa pecuária. O zootecnista ele olha para maximizar o lucro de uma avicultura, de uma piscicultura, enfim, de tudo que esteja ligado à produção animal. Então, eu fiz estágios em várias áreas distintas aí para eu entender, para eu conhecer, porque como nós éramos primeira turma, eu e os meus colegas, né, 49 colegas que entramos na primeira turma, a gente tinha um prédio, né, uma sala de aula para cada curso que abriu, e só, a gente não tinha laboratório, a gente não tinha fazenda experimental, a gente não tinha nada. Tinha a sala de aula e os professores. Então, para eu ter o mão na massa, eu tinha que dar meus pulos. O lado bom era de que eu morava já há bastante tempo aqui em Sinop. Eu tinha vários colegas que já moravam aqui há muitos anos e que tinham fazenda, e que conheciam gente que tinha fazenda, então a gente conseguia, né, ter contato com profissionais que pudessem nos colocar nesses estágios. Caso contrário, eu teria passado pela faculdade sem contato nenhum com a fazenda, com o dia a dia ali, né? E não, a gente correu atrás e fez, né, essa vivência mesmo no campo. E eu sempre fui apaixonada pelo campo, assim, muito apaixonada. Eu sempre gostei muito do campo. Mas lembra que eu falei
que quando eu fui para aquela festa de ex-alunos, eu tinha no meu subconsciente, eu tinha mandado para o universo que eu queria ser doutora? Pois é. Então, lembra desse fato aqui. Aí, no final da faculdade, né, quando eu estava no último semestre da faculdade, o último semestre de zootecnia é só o estágio obrigatório. E o estágio obrigatório, então eu já não tinha mais disciplinas para cumprir. A gente só sai para fazer estágio, você precisa ficar ali de 90 a 120 dias dentro de uma propriedade para gerar o teu TCC, o teu trabalho para defesa dentro da universidade. E a minha mãe falou para mim assim, isso era final de 2010, né? Então, no primeiro semestre de 2011, eu tinha que sair para estágio. E final de 2010, a minha mãe falou assim para mim, Soraya, dá um jeito de arrumar um estágio obrigatório que seja remunerado, que a teta secou aqui. Não sai dinheiro nem de energia, nem de comida, nem de nada. Dá seus pulos. E nesse meio tempo, eu fazendo minha faculdade de administração de empresas, que foi onde eu conheci o meu marido, né? Eu conheci o meu atual marido hoje dentro da faculdade de administração, então eu cursei disciplinas, eu sempre fui regular nas disciplinas do curso de zootecnia, que era a minha prioridade, e as disciplinas de administração nem sempre eu dava conta. Então eu trancava, não fazia matrícula em todas as disciplinas, e eu acabei demorando um ano a mais para me formar no curso de administração de empresas, fiz disciplina na sala do meu marido, onde a gente se conheceu, e quando a minha mãe falou para mim, vai caçar um estágio que seja remunerado, o único estágio que eu encontrei que fosse me remunerar era uma psicultura. E aí eu tinha passado pela disciplina de peixe na graduação, assim, passado, né? Eu não me lembrava das disciplinas, eu não me lembrava do conteúdo, assim, não era a disciplina que eu mais tinha tido, né, assim, proximidade, não era das disciplinas que eu tinha cursado, não era a que mais me atraía. Mas era, a minha mãe queria que eu fosse fazer o estágio remunerado, consegui o estágio remunerado numa psicultura, fui para essa psicultura. E era uma psicultura gigantesca, de ciclo completo, então, de peixes nativos, né? Então, eles produziam porque hoje está fechada essa piscicultura, pintados, tambaquis, tambatingas, e eles faziam reprodução, então, a produção dos alevinos, engorda e tinha frigorífico. E aí, eu até uso esse termo, né? Eu uso muito esse termo. Quando eu cheguei nessa piscicultura, tem uma baixadona, assim, quando você desce, né, aparece assim do ônibus ou da Kombi, que às vezes eu ia de ônibus ou de Kombi, você consegue enxergar toda a área de lâmina d'água dessa piscicultura, que são 90 hectares de lâmina d'água, essa piscicultura que na época se chamava Native. Eu me apaixonei naquele momento, né? Então foi um momento assim que para mim é memorável. Eu costumo dizer que o amor à primeira vista pela minha profissão, não só como zootecnista, porque eu já era muito apaixonada pela zootecnia, mas pela piscicultura, nasceu naquele momento em que eu fui avistando aqueles 90 hectares de lâmina d'água. E toda vez que eu falo sobre isso, eu fico muito emocionada, porque eu me lembro da sensação de eu chegando naquele lugar. Então foi... E eu sabia naquele momento que eu ia fazer o quê? Trabalhar para o resto da minha vida com piscicultura, porque eu já tinha gostado, sem nem pegar nos peixes, eu já tinha gostado. Estava apaixonada, de verdade, apaixonada. Né? Então, cheguei, fui lá, conheci todo mundo. O meu primeiro contato dentro da Native Pescados foi a Natália, apaixonada. Foi no laboratório de reprodução. Então, a gente produzindo ali os alevinos e eu aprendendo sobre aqueles peixes. Eu fiquei muito encantada. Passei pelo sistema de engorda, desenvolvemos projeto de pesquisa ali dentro. Eu trabalhei dentro do frigorífico também, então conheci o ciclo todo de produção dessa grande piscicultura durante 3 meses. Lembra que eu falei que era um estágio remunerado? Eles falaram que iam me pagar R$800 por mês, e chegou no final do estágio, eu ia ficar 90 dias.
eles não tinham me pago nenhum mês ainda. E eu estava enlouquecida, né? Imagina, eu, vendedora, querendo aquele dinheiro, doida. E a minha mãe tinha falado que ia, né, exigir de mim que eu tivesse esse estágio remunerado. E nada desse dinheiro. Eu falei, gente, eles não vão me pagar, me deram um calote, eu braba com aquilo, e eu ficava cobrando o meu supervisor, o meu salário, o meu salário, o meu salário. Fim das contas, eles demoraram mais uns 60 dias ainda para pagar o meu salário de estágio obrigatório. Então, demorou lá mais 60 dias para eles me pagaram 3 vezes 8, R$ 2.400 na época, 11 anos atrás, né? Ok. E aí eu terminei o meu estágio. Entenda que eu terminei o meu estágio obrigatório em abril de 2011. Eu só ia colar grau em 17 de agosto de 2011. Porque, tecnicamente, a gente sai para estágio em fevereiro e fica de estágio, né? O nosso período de estágio pode ser ali de fevereiro até junho, que é o período letivo da universidade. Só que como eu ia trabalhar com o período de reprodução, o meu desenvolvimento da pesquisa do TCC ia ser na reprodução de peixes, e a reprodução de peixes, né, todos os piscicultores aqui, principalmente de peixes nativos, acontece ali, né, de outubro, novembro até março, então eu precisava começar o quanto antes. Comecei em janeiro, fui até abril o meu estágio. Não, comecei em fevereiro, fui até abril no meu estágio. Não, de janeiro a março, isso mesmo, de janeiro a março, fiquei abril todo procurando emprego. Aí terminou meu estágio, falei para minha mãe, mãe, terminou meu estágio. E a minha mãe, então agora dá seus pulos, meu amor, vai caçar um emprego. Mas mãe, eu só vou me formar daqui a tantos meses, só no mês de agosto eu vou me formar. Eu não quero saber, vai ficar fazendo o que dentro de casa? E eu ainda com a faculdade de administração rolando. Então, o que eu fiz? Terminou meu estágio em 30 de março, imprimi um monte de currículos e saí distribuindo currículos na cidade de Sorriso, que era a cidade onde eu estava fazendo esse estágio, e na cidade de Sinop. Distribuí 80 currículos, tá? 80 currículos eu distribuí. E distribuí currículo assim, em loja de casa agropecuária, em loja de ração, em loja de insumo agrícola, tudo que eu via que tinha alguma coisa ligada com agronegócio, eu entregava currículo. Eu tinha que trabalhar, não tinha jeito. Minha mãe tinha dado coça em mim. A única empresa que me ligou foi uma casa agropecuária lá de Sorriso, meu primeiro chefe, o Fabinho. Na época ele tinha essa casa rural de produtos agropecuários, e ele me chamou para trabalhar lá. Então ele veio de Sorriso, veio aqui para Sinop, a gente sentou na conveniência do posto Coqueiros, conversamos, ele me ofereceu lá o salário de R$ 1.200. Então, assim, para mim, eu estava, né, maravilhada. Cara, vou sair da faculdade, eu ainda nem colei grau, vou ganhar um salário de R$ 1.200, mais comissão sobre vendas. Eu já era vendedora, né? Beleza, para mim tá ótimo, eu ia ter que morar em Sorriso. Nessa época, a minha mãe trabalhava em Sorriso, só que ela pagava aluguel. A casa que a gente morava, que ela tinha alugado, e ela pagava aluguel lá em Sorriso. Então, eu fui para morar em Sorriso com a minha mãe, mas eu pagava aluguel para minha mãe. Minha mãe não afrouxava, não. Aí, eu tinha esse salário de 1.200. Meu namorado, na época, que é hoje meu marido, morava aqui em Sinop. Eu trabalhava durante o dia lá em Sorriso, vinha de ônibus à noite para Sinop para concluir as minhas disciplinas do curso de administração de empresas. E aí, eu lá em Sorriso, começou a surgir muita demanda para a piscicultura na casa agropecuária onde eu estava. A Native, que era essa empresa onde eu fiz o meu estágio obrigatório da faculdade, ela fomentava muito, ela incentivava muito os produtores, né, agricultores, pecuaristas, a entrarem na atividade. Tem uma outra grande empresa que existe até hoje, até semana que vem eu vou lá levar os meus alunos lá, Delicious Fish, uma grande empresa também que fomentou muito o desenvolvimento, o início da piscicultura aqui na região do norte do Mato Grosso. Então começou a surgir muita demanda pela piscicultura, consultoria, venda de ração, assistência, muitos negócios. E a única pessoa que tinha, eu não sabia quase nada. O que eu sabia sobre piscicultura era o que eu tinha aprendido no meu estágio, porque, como eu bem disse para vocês, lá na faculdade, cara, passou bem batido.
E aí, a única pessoa que tinha um pouquinho de noção do que era a piscicultura na empresa onde eu trabalhava era eu. Só que a gente, né, quem é vendedor não perde a oportunidade. E aqui, ó, vinha demanda, e eu, pá, estudava o dia inteiro eu correndo piscicultura, e à noite eu estudava. Ah, não sei isso, né? Se eu via alguma coisa acontecendo na piscicultura e eu não sabia como lidar com aquilo ainda, eu ia para casa e estudava, às vezes ligava para professores, ia aquele corre estudando, né, aquele monte de coisa. E nesse início, essa empresa, essa casa rural, eles não me davam uma estrutura, eles não me davam um carro, por exemplo, da empresa. Eu não tinha o carro da empresa. Para eu ir na piscicultura, o produtor precisava passar na empresa, imagina, isso foi 11 anos atrás. Precisava passar na empresa, né, e me pegar. Eu ia dentro do carro dele, a gente ia na piscicultura, na fazenda, ele fazia um monte de outros serviços e depois me trazia embora. E até um belo dia que a empresa viu que eu precisava ter um pouco mais de autonomia e deu um carro na minha mão. Quando eles deram um carro na minha mão, eles queriam que eu buscasse mais números, né? Então, que eu vendesse mais ainda. Então, fui atrás de mais clientes. Eu passava de porteira em porteira. Onde eu vi uma porta, eu vi uma baixada perto de uma água que eu achava que pudesse ter um tanque de peixe ou uma represa, alguma coisa, eu batia lá na porteira. Ó, oh, né? Tem peixe aí, tem piscicultura aí. Então, eu abri a nossa carteira de clientes e a gente aumentou muito a quantidade de clientes nessa época, que foi uma época não muito longa, não. Então, foi de 2011 até o final de 2012 que eu fiquei nessa empresa. Mas para vocês terem noção, foi uma época de um crescimento tão grande e de uma fidelização de cliente tão grande, porque a gente prestava mesmo essa assistência. Eu ia, ajudava o piscicultor a resolver os problemas da piscicultura dele, enxergava as coisas que eu lia nos livros e que não tinha nada a ver com o que estava escrito nos livros, sabe? O livro falava uma coisa, mas quando a gente ia para a prática, realmente não era exatamente aquilo que os livros estavam falando. Então, o meu chefe na época, o Fabinho, ele ganhou o prêmio de a representação de ração. Na época ele era, até hoje ele é representante da ração Presense, que faz parte do grupo ADM hoje, na época não era. Ele ganhou como a representação que mais vendeu ração de peixe no ano de 2011, 12 ali, né? Que era justamente o ano em que a gente começou a levantar essa demanda de clientes. Ele ganhou uma viagem para Paris, foi para Paris com a esposa dele. Depois vieram me chamar, me deram um presente, um squeeze, uma caixa térmica. Eu tenho essa caixa térmica até hoje. Então, foi uma época muito boa de início, né, do meu início mesmo como consultora na piscicultura, onde eu me colocava no campo todos os dias. Ah, eu não sabia jogar tarrafa, eu fui aprender a jogar tarrafa, né? Chamei um colega ele era o funcionário de uma piscicultura há muitos anos, já atuava na piscicultura há muitos anos, e eu falei, ó, o Pércio é o nome dele. Pércio, eu preciso aprender a bater tarrafa. Me ajuda a aprender a bater tarrafa? Ele, vou te ajudar. Ele me ajudava. E quando eu não estava no campo, eu passava a tarde toda na calçada dessa casa agropecuária, batendo tarrafa no seco, né? Porque para eu pelo menos aprender a jogar ela aberta, para depois eu treinar, depois que eu tivesse aprendido a jogar ela aberta, treinar lá na água, que é bem mais pesado, né? Então, assim, foi uma época de muita dificuldade mesmo, de muito crescimento, mas assim, de muita realização, de muita gratidão mesmo. Eu sou muito, muito, muito grata por esse momento que eu tive no início da minha atuação como consultora em piscicultura, porque eu aprendi com pessoas maravilhosas que compartilharam muito, muito comigo, que abriram as portas, muitos fecharam as portas para mim, né? Então, não era em todo lugar que eu batia na porteira e que me recebiam, né? Não era em toda a fazenda. Às vezes eu chegava na fazenda, a esposa de um produtor ficava olhando de lado, e o que essa garota aqui, né? Não era comum naquela época ter mulher no campo. Hoje é comum a gente encontrar agrônomas, encontrar zootecnistas quando a gente vai no campo. Naquela época não era normal. Era muito incomum, inclusive. As mulheres me perguntavam: nossa, mas você anda sozinha de carro? Você não tem medo de andar em estrada de chão, sem sinal de celular? Não tinha sinal de celular igual a gente tem hoje, né, na zona rural. Então, foi uma época de muito crescimento, mas de muito trabalho
e de muitas conquistas. E nessa época, eu fui vista por um dono de uma outra distribuidora. Ele me viu num evento que eu estava como funcionária da Presença, e ele chegou, me viu, tal, conversou comigo, sem querer nada. Na outra semana ele me ligou, ó, Soraya, consegui ter o contato com fulano de tal, não sei o que, eu queria conversar com você. Eu falei, ó, tá tudo bem, eu não quero conversar, eu tô bem aqui na minha... Não, mas só uma conversa. Aí eu liguei pro meu marido, que era meu namorado, ó, estão querendo me fazer uma proposta de emprego, não sei o quê. Ah, ouve a proposta, né? Ouve a proposta, não vai acontecer nada, só ouve, beleza. E era uma empresa de Sinop. Eu morava em Sorriso na época, era uma empresa de Sinop, dá 80 quilômetros de distância. Aí fui ouvir a proposta dele. Então, lembra que eu ganhava R$ 1.200 mais comissão. Como eu vendia bem, eu conseguia ganhar ali R$ 2.500, R$ 3.000 naquela época. E aí, esse outro empresário me fez a proposta. Eu cheguei, a gente conversou, contei minha história, né? Contei minha atuação e tal. Ele me fez a proposta 3 vezes o meu salário, 3 vezes o meu salário, mais carro, telefone celular, computador, diária, de não sei o que, e eu, né? Falei, eu vou pensar, né? Cheguei em casa, falei com o meu namorado e falei, tá me oferecendo 3 vezes mais salário. Aí não tem como não aceitar. E eu aceitei na época, falei, Fabinho, muito obrigada, mas eu recebi uma proposta maior. Não, Soraya, quis fazer contraproposta, mas aí eu já tinha fechado com o cara e voltei para Sinop, né? Vim trabalhar em Sinop, fiquei trabalhando com ele no norte do estado, então eu continuava rodando psicultura, atendendo outras cidades, abrindo mais clientes, trazendo os meus clientes antigos, né, que eram da época do outro chefe, então eu trouxe para essa minha nova carteira, para essa nova empresa que eu trabalhava como consultora, como vendedora de ração, a gente vendia muita ração, então imagine que ele vendia menos de uma carreta de ração por mês, nós passamos a vender 3 carretas, 3 bitrens de ração por mês, né, nessa época que eu estava. Então, eu conheci muitos psicultores, foi assim, uma época muito legal também. Eu ficava a semana inteira fora de casa, rodando mesmo psicultura, batendo de porta em porta, batendo tarrafa de tanque em tanque, e até que abriu o mestrado na faculdade na UFMT aqui em Sinop. E eu conversei com meu marido, conversei com a minha mãe, na época, meu marido ainda não era meu marido, a gente estava se organizando para casar, né? A gente já morava junto, mas a gente ainda não tinha casado. Já estava ali, né? Tico-tico no fubá. Tinha juntado a escova de dente, ele já tinha me pedido em casamento, maravilhoso, na frente da minha família toda, foi um evento. E na frente dos meus avós, assim, de todos os meus tios, foi bem bonito mesmo. E quando eu quis entrar para o mestrado, eu não estava buscando aquilo, né? Eu não estava buscando aquilo, mas estava intrínseco de mim de ser a doutora que eu tinha desejado quando eu tinha lá 14 anos de idade. E quando eu vi a oportunidade do mestrado, eu falei com o Ademir, ele falou, Soraya, você quer isso mesmo? Eu falei, eu quero. Então vai fazer. A única pessoa que me apoiou, assim, sem pestanejar, sem gaguejar, sem nada, naquele momento, para ir fazer o mestrado, foi o meu marido. E assim, a gente não tinha uma super vida, a gente não tinha casa, a gente não tinha casado, a gente, né, o salário dele não era um super salário, a gente tinha uma vida normal ali, tranquila, não tinha muito dinheiro, não tinha incentivo nem da mãe dele, nem da minha mãe, nem de ninguém, né, a mãe dele também separada, e a universidade não tinha bolsa de estudos. Então, assim, se eu saísse do meu emprego, eu ia sair do meu emprego para a gente baixar o nosso nível de vida, porque eu não ia ter bolsa de estudos da faculdade. Fui conversar aí passei na prova. Os orientadores que tinham para orientar os alunos dentro do mestrado não eram orientadores da área de peixe. Só tinha galera de bovino, de aves, de suínos. Eu falei, eu só vou entrar se for para fazer pesquisa com peixe. Ninguém queria fazer nada com peixe, porque não tinha projeto aprovado, não tinha dinheiro, né? Eu falei, não, tá tudo bem, deixa que eu vou resolver isso. Eu já tinha tido contato com muita gente da iniciativa privada
e fiz contato com as indústrias de ração, tal, consegui um pouco de dinheiro. Um ano depois eu consegui a bolsa de estudo, 100% da bolsa que eu ganhava na universidade, eu botava no meu projeto de pesquisa. Foi aos trancos e barrancos, fui despejada do primeiro lugar onde eu ia fazer o meu experimento, foi assim, sabe, muitas dificuldades, porque eu tinha escolhido uma área para pesquisar que não era a área de pesquisa da universidade. E ok, fui eu que resolvi peitar, fui eu que resolvi encarar esse desafio. E tá tudo bem, eu não reclamo disso, ao contrário, eu não sou de reclamar. Eu sou de olhar para trás e, nossa, eu passei por tudo isso mesmo, que legal, que legal. Eu sei o quanto ter, né, sido despejada de uma piscicultura para começar um experimento do zero, de novo, em outra piscicultura, num prazo ali de 6 meses, fez com que eu crescesse e eu aprendesse ainda mais na piscicultura. Aí, ok, terminei. Quando eu estava terminando o meu mestrado, ia defender em fevereiro de 2016. Então, em novembro de 2015, eu estava terminando, né, projeto de pesquisa e tal, ia defender em fevereiro de 2016. Em novembro de 2015, tinha a prova do doutorado. Meu co-orientador, que era quem era do peixe, né, que um amigo que eu conheço, que me ajudou a desenrolar muita coisa lá, né, ele falou, ó, Soraya, porque, né, faça, tal, não sei o quê, me deu lá 2 opções para eu fazer. De novo, fui conversar com meu marido, aí a gente já tinha casado. A gente casou em 2014, Copa do Mundo, né? E fui conversar com meu marido, falei, ó, vai ter prova do doutorado. O que você acha? Ah, sei lá, né? Eu não sei, você quer fazer? Eu quero. Então faça e vê se passar, depois você decide se vai fazer ou se não vai fazer, né? Porque quem já esteve dentro da pesquisa, estar na pesquisa de peixe, sem dinheiro, é um desafio, é muito desafiador. O desenvolvimento de pesquisa no Brasil é muito desafiador. E por que eu queria tanto desenvolver pesquisa com peixe? Eu me lembro de um dos meus professores da faculdade de zootecnia, ele falava assim, Soraya, esquece isso aí, vai fazer pesquisa com qualquer coisa. Você vai ser mestre, independente do que você pesquisar. Mas não era o que eu queria. Eu não queria só ter o título de mestre, eu queria ter um título que me proporcionasse depois entregar aquilo que eu realmente era apaixonada, que era o conhecimento da área de peixe. Então, eu preferi estagnar financeiramente a minha vida, e isso respingou na vida financeira do meu marido, né? Porque também era dinheiro dele que bancava os nossos custos, para que eu pudesse ser quem hoje eu sou, para que eu pudesse ter o conhecimento que hoje eu sou, ter a segurança que hoje eu tenho para poder compartilhar aqui coisas que levam resultado para outras pessoas. Então, aí fiz a prova do doutorado, passei na prova do doutorado. Aí, quando eu passei na prova do doutorado, fiquei sabendo do resultado em fevereiro. Em março, em janeiro eu fiquei sabendo do resultado, em março eu tinha que assumir, tipo, 10 de março. E eu não tinha nem defendido o meu mestrado ainda, eu tinha que defender antes de assumir minha vaga no doutorado. Mas foi uma correria, rodando análise ainda, enfim. Terminou todo aquele, né, vucu-vucu, fui lá, entrei no doutorado e foram 5 anos de estudo, de conhecimento de muitos pesquisadores na área de piscicultura, de conhecer muitas empresas na área de peixes, de muito, muito, muito estudo, de novo, peitar o meu orientador, porque o meu orientador queria que eu desenvolvesse pesquisa na área de tilápia. E assim, não é que eu não goste da tilápia, não é que eu não precisasse desenvolver pesquisa na área de tilápia, mas tem muita gente desenvolvendo pesquisa na área de tilápia. Na região sul do país, na região sudeste do país, tem muitos. Lá só se pesquisa, quase só se pesquisa com tilápia. E a pesquisa para os peixes nativos ainda está muito atrasada em relação à tilápia. E eu quis, né? Falei, não, professor, eu só vou fazer minha pesquisa se for com pintado, que era a continuação da espécie que eu trabalhei no mestrado. E aí ele falou, não, tá tudo bem, só que não tem dinheiro, vai ter que se virar. De novo, vamos lá, levantar a bandeira, passar o chapéu, né? Pedir ajuda para iniciativa privada, empresa de ração, conseguir a parceria com a Embrapa.
desenvolvi o meu projeto de pesquisa dentro da Embrapa, foi uma etapa muito importante, assim, né? Mas quantos e quantos dias de madrugadas, porque a gente começou a montar a estrutura todinha do zero, não tinha energia elétrica, ou eu tinha que fazer coleta na madrugada, o meu marido ia junto comigo, a gente ia de moto para chegar mais rápido e não dar tempo do peixe morrer. Qualquer dia desses eu mostro umas fotos aí para vocês, da gente batendo água de balde para não faltar oxigênio nesses peixes. É uma loucura. Tudo que tinha para dar errado, deu errado no meu experimento. E aí fui desenvolver, deu tudo certo, sou, né? Então hoje eu olho para trás e vejo que muito do que a gente aprende dentro das instituições de ensino. Então, eu conheço a metodologia de ensino de universidades públicas, eu conheço a metodologia de ensino de universidades particulares, eu conheço a método de ensino de cursos técnicos, eu conheço o método de ensino sobre psicultura dos livros, conheço o método de ensino sobre psicultura de cursos online, de outros cursos. E tudo que eu tenho visto, eu não consigo enxergar a real aplicação que resolva o problema do psicultor no dia a dia, no campo. Porque o papel aceita tudo. O papel aceita tudo, né? É bonito quando a gente lê no papel, num livro, num PDF de psicultura que está escrito lá, a temperatura ideal é de 26 a 32 graus. Mas e se eu não tenho essa temperatura, eu faço o quê? Mas e se eu não tenho essa concentração de oxigênio, eu faço o quê? Né? Então, isso me fez ver que eu podia encontrar uma outra maneira de ensinar os psicultores a terem melhores resultados. Em paralelo disso, né, disso tudo, dessa minha trajetória aí de pesquisa, então, desde quando eu saí da empresa de ração para entrar no mestrado, eu atuei como consultora. Desde 2016, eu sempre estive a campo, atuando como consultora, vendendo ração, vendendo probiótico, atendendo psicultores nas consultorias, resolvendo os problemas de sanidade, fazendo dimensionamento, fazendo planejamento de psiculturas, para que os psicultores tivessem os resultados que eles têm hoje. Então, e aí foi quando eu vi, né, que todos os psicultores que eu estava muito perto, que eu dava o meu suporte, que eu dava minha assistência, e para seus funcionários, né, eu conseguia fazer com que eles fossem autônomos. Cada vez menos eles me ligavam, cada vez menos problemas eles tinham. Por quê? Porque eles tinham entendido o que uma vida inteira eles assistiram de curso, de treinamento, de Senar, de né, Sistema S, de palestra, não sei o quê. Eles tinham realmente aprendido e estavam conseguindo ter aí faturamentos cada vez maiores, né? Seu Dirceu, seu Jonas, o seu Edson, vários psicultores que foram crescendo, aumentando suas psiculturas, saíram de 5 hectares para 9 hectares, para 13 hectares, para 50 hectares de lâmina d'água, porque viram que era uma atividade muito rentável dentro de um pequeno espaço de área ali, e eles conseguiam, com poucos funcionários, tocar através dos treinamentos, né, do conhecimento que eu levei para eles, foi quando surgiu, né, esses 125 mil reais por hectare. Então, na média do que eu ensinava para os meus clientes, do que eu ensinava para os psicultores, eles conseguiam fechar numa média ali de 125 mil reais por hectare. Foi quando, né, me deu o estalo, falou, opa, isso aqui é uma coisa que dá certo, eu consigo fazer isso para mais pessoas. Só que, como eu falei, eu queria, daí quando eu descobri isso, eu queria levar isso para mais pessoas, principalmente para os pequenos, porque o grande psicultor, ele consegue ir lá e contratar um profissional caro, consegue me ligar e falar, Soraya, vem aqui resolver um problema meu, Bedim, liga, eu vou lá, pronto, resolvo o problema dele. Mas pequeno psicultor, médio psicultor não consegue fazer isso, né? Contratar, não interessa a distância que seja e resolver um problema, não. Então, foi quando eu comecei, pensei, eu preciso disseminar isso. E a maneira que eu achei que ia dar certo para mim, disseminar esse conhecimento,
foi se eu entrasse dentro de uma multinacional, que foi quando eu me tornei funcionária da ADM. Como funcionária da ADM, eu era gerente no estado, então eu capacitava distribuidores, lojistas, psicultores, para que eles também fossem transmissores de conhecimento. Só que, assim, quando a gente entra dentro de uma multinacional, por mais que o meu trabalho me exigisse que eu treinasse, capacitasse as pessoas, o foco da empresa era completamente outro. Era completamente outro. Então, a gente até discutia isso em reunião, tinha uns projetos paralelos, né? Então, eram muitas metas que precisavam ser atingidas, muitos números que precisavam ser atingidos, e nem sempre eu conseguia dar o suporte, o acompanhamento e a capacitação que eu gostaria, na qualidade que eu gostaria de dar a todos os meus clientes e clientes dos meus clientes. E aí começou a não fazer mais sentido para mim aquilo. Começou a não fazer mais sentido para mim aquilo. Eu falei, cara, eu preciso encontrar um outro jeito, né, de levar esse conhecimento, de ajudar mais psicultores a terem esses resultados. Que foi quando nasceu o Aqua Sucesso, né? A primeira turma do Aqua Sucesso, eu não sei se vocês sabem, né? A primeira turma que eu criei era para capacitar técnicos. Então, eu criei uma turma, a primeira turma que eu abri era para treinar profissionais. E aí, nessa primeira turma, vieram profissionais, mas vieram psicultores também. E aí eu pensei, será que o negócio não é eu capacitar diretamente os psicultores? E aí eu tive que mudar, né, adequar ali minha linguagem, meu modelo de negócio, os módulos do curso. Fui entendendo cada vez mais a cabeça, a necessidade, a demanda do psicultor de cada região do país para ter hoje a metodologia que eu tenho, entregar essa metodologia que eu tenho para vocês e que são psicultores ou que querem ser psicultores, todos os dias no YouTube, no Instagram, no Facebook, com conteúdos diversos e ir moldando, né? A maneira de entregar esse conhecimento através do conteúdo gratuito, ou através da Rota da Psicultura Produtiva, onde eu ensino aí, né, uma parte do método, através dos cursos, através das consultorias. Então, isso possibilitou que eu atendesse e que eu realmente atingisse o meu propósito, que é fazer com que todos os psicultores do Brasil consigam produzir peixes tendo lucratividade, tendo muita produtividade. Eu sei da dificuldade do dia a dia do psicultor. Eu estive lá todos os dias, batendo porteira, despescando peixe, fazendo biometria, jogando tarrafa, tratando peixe doente, enterrando peixe morto. Eu estive lá todos os dias. Eu sei da dificuldade que o psicultor passa. E por saber a dificuldade que o psicultor passa, eu sei a maneira que eu preciso ensinar o psicultor. É por isso que eu tô aqui todos os dias. Essa semana eu tive uma reunião, né, com uma das minhas mentoras e ela falou assim, Soraya, mas por que você está aqui todos os dias, né? Todos os dias entregando conteúdo, ensinando as pessoas, por que você está aqui todos os dias? Para mim isso não é profissional, é pessoal. Quando eu falo que eu sou apaixonada, é de verdade, né? A zootecnia é muito forte dentro de mim. Eu fico orgulhosa hoje mesmo. Agora eu saí dessa multinacional porque eu vi que não ia dar certo com o propósito que eu queria para a psicultura. E saí da multinacional porque abriu uma vaga de professora substituta dentro da universidade. Para mim sempre foi um sonho, né? Eu estou hoje realizando um dos meus sonhos, sendo professora dentro da universidade que eu estudei. A minha maneira de poder retribuir, é a minha maneira de poder devolver todo o conhecimento que a minha mãe, né? Eu falo, eu sou filha dessa universidade, que a minha mãe, universidade, proporcionou para mim ao longo de todos esses anos. Então, hoje eu realizo um sonho dando aula dentro da UFMT, e hoje uma das minhas alunas, na aula de psicultura, eu dou uma aula de psicultura, a psicultura avançada, para as alunas da zootecnia, e uma das alunas chegou em mim e falou assim, professora,
eu quero fazer estágio numa psicultura. E quando um aluno chega e fala isso, para mim, cara, eu estou atingindo o meu propósito, né? Eu estou conseguindo passar o que eu gostaria de passar. Então, isso deixa meu coração muito quente e é muito forte. Isso para mim, justamente no dia que eu resolvo vir aqui contar para vocês um pouquinho da minha história. Me desculpe pelo tempo aí, mas muito obrigada pelas palavras. E de verdade, eu estou aqui todos os dias. Não é só por mim, é por mim, claro que é por mim, porque eu fico muito realizada. Eu fico muito realizada de estar aqui todos os dias ensinando, né? Se você sentar num bar comigo para tomar cerveja e falar de peixe, a gente vai ficar horas falando de peixe. Meu marido fala assim: eu já sei de peixe mais do que muita gente, de tanto que a Soraya só fala de peixe. E é verdade. Né? Se eu tenho a oportunidade, eu vou falar de peixe horas e horas e horas, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de conversar. E para mim é muito gratificante ter passado por tudo que eu passei, ter aprendido tudo que eu aprendi e ter didática, inclusive, para poder ensinar todos vocês que estão aqui. Eu quero agradecer a todos os meus alunos que estão aí comigo desde o início, pela confiança. Eu quero agradecer a todos vocês que assistem o meu conteúdo no YouTube, que me acompanham aqui, né, produzindo conteúdo para vocês. Não é o conteúdo mais bonito, mas é o conteúdo que vai levar muito valor para a sua psicultura. E pode acreditar, é feito de muito coração. Eu tenho buscado e trabalhado incansavelmente, eu e a minha equipe, buscando cada vez mais pessoas que se apaixonem pelo meu negócio, pelo seu negócio, para que a gente possa fazer uma psicultura cada vez mais forte. Quando eu falo que eu sou obstinada por melhorar a cadeia produtiva da psicultura, não é da boca para fora. É real isso. Eu faço isso por mim e eu faço isso por você também. Por vocês todos que estão aqui. Aproveito e expando para vocês aqui o agradecimento pela minha equipe, né? Minha equipe que é maravilhosa. Eu tenho a Tati, a Jéssica, a professora Adriana, que estão junto comigo, que agarraram ali no propósito junto comigo, que vivem junto comigo, que aprendem, né? Junto comigo todos os dias e se preparem, tá? Se preparem, porque esse é só o começo. Esse é só o começo. A gente está completando aí 2 anos de empresa, mas esse é só o começo. A gente está preparando coisas muito grandiosas para os próximos anos. Eu espero que vocês estejam aqui junto conosco. Muito obrigada. Eu estou recebendo, olha, tem tantas palavras lindas aqui. Obrigada, Natália, Carlos, Gleice, olha, muito obrigada, eu fico muito feliz, Franciele, então, muito feliz mesmo de saber que o que eu trago para vocês aqui não, né, está servindo de alguma maneira. O pessoal aqui, Vandelúcia, o Adriano, amo vocês também, meus alunos, olha, muita gratidão, muito, muito, muito feliz por cada momento e por estar aqui. Contem comigo e com a minha equipe sempre para o desenvolvimento, para o aumento do faturamento da sua psicultura. Excelente noite para você. Tchau, tchau.